O atacante Caio Jorge utilizou as suas redes sociais para pedir desculpas ao torcedor cruzeirense. Mas a imprensa também não perdoa e faz críticas ao jogador. Eu falei antes e vou voltar a repetir, vi coisa muito pior, vi xingamentos muito pior durante o jogo, que não teve nem sequer cartão amarelo. O Caio Jorge, por fazer uma cena, acabou sendo expulso de forma direta. E o jogador, além de ter pedido desculpas pela cena que ele fez, ele também foi criticado pela imprensa brasileira. E eu vou estar colocando aqui na tela para vocês algumas falas da galera da ESPN e outras falas da galera da Sport TV, que destacaram a partida polêmica do Cruzeiro contra o Atlético. E é claro, família, que até o próximo jogo vai ainda render muitos comentários. E de fato, o Cruzeiro saindo prejudicado em um lance claro, marcaram sim o escanteio para o Atlético, que não deveria ter sido marcado, mas mesmo assim o Cruzeiro não fez uma boa partida. Vou ser sincero com vocês. Vou trazer uma opinião que poucos cruzeirenses terão coragem de dizer. O Cruzeiro não fez um bom jogo. Tanto que o lance do gol do Cruzeiro foi uma entregada do Atlético, onde a gente aproveitou a oportunidade. O lance do gol do Atlético foi sim um erro de arbitragem, mas teve uma bola parada, tinha tempo do Cruzeiro organizar a defesa e mesmo assim tomamos o gol. E depois da expulsão, meus amigos, era apenas segurar o resultado, porque sabíamos que seria um resultado difícil, né, do Cruzeiro conseguir trazer esta reviravolta. E a gente vai estar colocando aqui na tela para vocês as principais reações da imprensa. Só que antes eu peço que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora confira as reações da imprensa. O Atlético estava melhor, o Cruzeiro teve jogador expulso, a conta de Caio Jorge perdendo a cabeça. O árbitro parece que estava em outro planeta. Não sei o que aconteceu com ele, porque ele saiu distribuindo o cartão vermelho, a torta direita, foi todo mundo. Errava, né? Depois ele deu vermelho e amarelo. Aí depois Paulo César Zanovelli da Silva. Depois ele deu vermelho pro Lucas Romero, que não era pra ele. Porque ele não viu, né? Foi o gesto do Caio Jorge, que gerou a expulsão, né? De que estava sendo roubado. Foi nas costas do árbitro. Então alguém falou pro árbitro, ó, tem um jogador dizendo que você tá roubando. Deduraram o Caio Jorge. E aí ele pergunta quem? Alguém responde pra ele, é o Romero. Ele vai no Romero dar o vermelho pro Romero. O Romero fica maluco, enlouquecido. Até que o VAR chama e fala, ó, não foi o Romero, foi o Caio Jorge. Ele vai dar expulsão. Aliás, essa era pra ele ficar bem pé da vida com o VAR, né? Quer dizer, com quem avisou. Porque avisou errado. Ele já tinha se embananado 2 vezes por conta própria, mostrando o cartão vermelho em vez do amarelo. E aí, na hora que ele expulsa um jogador, porque de fato não tem que fazer aquele gesto, é surreal, né? Surreal. Assim, a irresponsabilidade, ela tá em todos os setores hoje do futebol, né? A responsabilidade, ela Capitei, amado mestre. Cara, ela predomina. Assim, ela tem sua mensagem. É uma loucura. E o cara faz esse gesto, obviamente vai acabar sendo expulso. Foi um jogo, né? Como se não tivesse câmera e outros árbitros pudessem ver e sabe o que é pior, assim? Foram lances bizarros, né? Assim, que a gente já nem conta mais da arbitragem. Mas só para tocar mais um pouco. Quando ele expulsa o Lucas Romero no lugar do Caio Jorge, o Romero fala para ele... Mas aí já era uma expulsão. É um caminhão, cara, de melancia, carregado com abacaxi. Ele tinha tudo naquele caminhão. O Romero fala tudo, deve ter falado da família toda. Aí como ele errou, ele relevou tudo que o Romero falou. Olha lá, dá uma olhada. Ele falou diabo. Aí ele falou, errei. Não, porque você imagina o seguinte, né? Tudo que o Romero deve ter falado. Já saiu xingando depois. Só que é isso, o cara só fez tudo isso porque eu errei de forma grotesca, que o VAR errou. Ele gerou uma imagem pra meme do mundo inteiro. E girando o dedo. Essa imagem vai ser lembrada por muito tempo. Isso é meme pra sempre. O árbitro do jogo fazendo sinal de que tá roubando. E outra, tudo é desproporcional, né? A gente tá vivendo uma insanidade, um momento de loucura coletiva. Tudo é uma insanidade. E tudo isso é porque, foi tiro de meta, não foi escanteio. Quer dizer, não é que, né, foi um pênalti que foi dado. Mesmo a flor da pele, já. Cara, é uma insanidade. E a gente ficou faltando assim, claro que o VAR não interfere nesse tipo de decisão, mas pra gente tá vendo o jogo, foi faltando uma imagem mais definitiva sobre a jogada que originou o escanteio. E não só o escanteio, foi um escanteio cobrado muito rápido. Não deu tempo da defesa do Cruzeiro se posicionar. Uma bola que
O Atlético vai subindo marcação. O Dudu, inclusive, tá nessa jogada. Ele pressiona. Sim. A bola sai pela linha de fundo, o árbitro marca escanteio, bate muito rápido o escanteio e sai o gol. Daí vem a reclamação em cima do lance, né, que acaba dando a expulsão do Caio Jorge. Um jogo que teve ainda, além disso, a substituição do Cássio, porque foi atingido na cabeça, pelo mas próprio até que jogador desmaiou no campo, né? Pelo William, né? Foi o William, lateral direito. Teve jogador vomitando em campo. Um jogador que vomitou em campo. Teve o Caio, de tudo. É a lambança dos cartões. Dando tapa no jogador que estava com a mão quebrada. Aí realmente, assim, é... E aí ele usou... na verdade, foi bem o Ivan Roman, a mão... ele foi dispensado. Olha a lambança dos cartões aí. A mão fraturada, ele não colocou proteção na mão fraturada. Ele colocou na outra. Justamente para chamar atenção. E ali o Caio Jorge tenta apertar a mão. Tá? Isso eu acho um negócio assim, a gente já está indo para outro nível. Se você tem um companheiro contundido e você ainda quer ampliar a contusão dele, é algo assim bem pesado para a gente discutir, até se vale a pena ter alguém assim na seleção brasileira. Então, boa. Acho que já entra num nível que não é legal. Voltar para os anos 70, 80. A gente estava discutindo isso na redação. Caio Jorge, tudo bem, ele não é aquele cara que a gente ia colocar lá na nossa coluna lá de garantido da Copa. Ainda não é isso, né? Tem outras opções e tudo. Só que ele está no bolo ali, de alguma forma. E ele é um jogador importantíssimo para o Cruzeiro. Fundamental. A postura dele no jogo hoje foi lamentável. Primeiro, achar que ninguém ia ver isso aí. Queria fazer um gesto dele por 250 câmeras em cada canto do estádio. Não, mas ele não achou que ninguém ia ver. Citou aqui, que é tentar ampliar a lesão de um companheiro. Isso foi flagrado, né? Quer dizer assim, hoje o Caio Jorge teve uma atuação lamentável. E outra coisa, o primeiro tempo, primeiro que eu acho que assim, nos 90 minutos, eu vou chegar no Caio Jorge, mas nos 90 minutos, o Atlético perdeu uma grande chance de vencer o Cruzeiro. Sim. Primeiro porque foi bem melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo e desperdiçou as chances que criou. E porque no segundo tempo, graças ao seu Caio Jorge e essa irresponsabilidade que ele cometeu, o Atlético jogou com um bom tempo com um jogador a mais para vencer essa partida. Então, acho que é um jogo, no fim das contas, que deixa os dois times chateados com o resultado, ou pelo menos o cruzeirense que achava que a briga pelo título era possível. Porque, para mim, depois desse resultado e das vitórias de Flamengo e de Palmeiras, e considerando que Flamengo e Palmeiras têm um jogo a menos, e que se o Flamengo vencer, ele abre 8 pontos sobre o Cruzeiro, se o Palmeiras vencer, ele abre 11 pontos sobre o Cruzeiro, eu não consigo mais ver o Cruzeiro como um candidato ao título. Por outro lado, a meta do treinador, que se for se classificar, a chance do Cruzeiro perder uma vaga direta na Libertadores, fase de grupos, é mínima. Mas tudo isso para dizer, o segundo tempo tinha voltado diferente, poderia ser diferente, e o Caio Jorge, ao fazer o que fez, acabou também, porque o que eu quero dizer é, o Cruzeiro muitas vezes, em vários jogos desse campeonato, foi um time que não criava tanto, não tinha tanto volume, e na hora que tinha chance, matava o jogo, vencia a sua partida. Então o Cruzeiro poderia até vencer esse jogo. É óbvio que na hora que o Caio Jorge faz o que fez, ele praticamente acaba. O que me chama a atenção do jogador que é candidato a ir à Copa do Mundo, não é um favorito, mas obviamente ele está na briga, é que no clássico, quando você pensa que o jogador precisa crescer em desempenho, e o desempenho depende muito de como você usa a sua vontade de ganhar, a rivalidade para aumentar o seu poder de concentração, porque na seleção brasileira, se o Brasil avança para o mata-mata, fase de grupo já é muita pressão. Se avança para o mata-mata, se tem que cobrar um pênalti, se vai ter uma chance para resolver o jogo, a parte mental ela é muito mais pesada ainda. Então hoje era um clássico, era um jogo para o atleta em excelente fase, num ano histórico para ele, em que jogadores maiores que ele foram para o banco de reservas e ele virou titular absoluto. Ele é o artilheiro do campeonato brasileiro. Chega à seleção brasileira, artilheiro do campeonato mais difícil que a gente tem aqui em disputa, de chegar no clássico e, sabe, não precisa resolver o clássico, mas deu uma assistência, foi decisivo pro gol do Cruzeiro. Mas tem a mentalidade que aumenta a chance do time vencer. Ele não trabalhou a favor dele. Sim, ele não trabalhou a favor dele, essa é a questão dele. Ele trabalhou, não. Porque é o seguinte... E o Ancelotti vai olhar isso. Sim, você tem um treinador hoje que tem uma cultura diferente. Ele pode pensar de duas formas. Uma é, dane-se, o cara pode fazer o que quiser no clube, eu quero ele na seleção. Não me parece que é a postura dele. A outra é, poxa, eu preciso observar um aspecto mais amplo para chamar um jogador. Não é? Se ele pensar assim, hoje ele trabalhou contra. Não, e não é porque, é óbvio que uma atitude assim não ia afastar da seleção o Vinícius Júnior. Acho que se o Vinícius Júnior fizesse isso... Porque aí tudo bem, você tem graduações, que é o que o Calçado está falando. Você pode usar como critério de desempate esse tipo de coisa, esse tipo de avaliação. Agora, o Caio Jorge não é que ele está no começo da fila. A gente falava aqui, outro dia, ao montar ali, quem está garantido, quem está perto, quem não está, a gente falava do Igor Jesus, que é um cara que acho que para levar um centroavante tem boas chances. A gente falava do João Pedro. Não é só do gesto que ele fez.
É de toda a atitude dele no jogo. E o impacto no jogo. Adversário. É a postura dele dentro de um jogo que é um jogo mais nervoso mesmo. Porque é um clássico, tá no campo do adversário. Esses jogos fervem mesmo. E muitas vezes o argentino ele quer o jogador que ferve. Ele quer o jogador que vai, às vezes, passar dos limites. E muitas vezes já se utilizou desses recursos. Mas não é a postura, por exemplo, do europeu, no caso aqui do Ancelotti, que está no cargo de técnico da seleção brasileira. Sim. A gente já vai entrar Conversa no assunto. com o Lugano. A gente já vai entrar no assunto. E outro do detalhe Palmeiras, também, elogiar a atuação do Atlético, que vem jogando mal várias vezes, então, hoje jogo diferente. Só que se o cara for expulso do lado do Lugano. As informações mais complicadas que sem dúvida nenhuma. Nossos jogadores não se comportam dentro de campo, né? É um circo. Ele estava errado no vermelho pro Romero, só que o que o Romero faz com ele... Depois, cara, é mesmo gritando, berrando, xingando é inaceitável, 3 centímetros cara. do rosto Eu, dele. como árbitro, permiti isso. Isso aí A cena é ruim. Tem punições, que se não tiver punições, a gente não educa, a gente não forma, e o Brasil, como sociedade, passa muito problema por isso, e o campo é uma extensão. Sem dúvida. Vamos às... Fala, Múcio. Não, só sobre o jogo, assim, rapidamente. Eu fiquei com a sensação hoje que o São Paulo assume o Atlético logo às vésperas de um jogo com o Cruzeiro, né? E ali ele se vê na tentativa de tornar o jogo desconfortável para um Cruzeiro que prefere transição rápida. E naquele dia o Atlético, com dias de trabalho, pouquíssimas sessões de treino, a coisa não anda tão bem. Hoje eu achei que ele conseguiu passar mais perto do que ele queria. Achei o Atlético, antes mesmo da substituição, superior no jogo ao Cruzeiro, quase sempre conseguindo ele, Atlético, impedir que o Cruzeiro tivesse a chance de atacar rápido com a defesa do Atlético desmontada, e ele recuperando a bola e sendo muito direto, muito objetivo. Diferente, né? Sem Hulk hoje no banco. Sem o Hulk, né, o Rony partindo da ponta, o Scarpa aberto na direita, pela esquerda uma dinâmica que ele vem tentando implantar, que é, embora o Arana seja em tese o lateral esquerdo que vai abrir campo quando o Atlético ataca, o Arana que ataca por dentro, invertendo com o Dudu, que fica ele, Dudu partindo um pouco mais aberto, permitindo ao Arana fazer com o Bernard a dupla de 2 meias que fica por trás do Rony. Fausto Vera e Menino por trás, Saravia, Juan e Ivan Roman na saída do Atlético. Achei que só que o Atlético conseguiu funcionar, fazer o jogo acontecer mais da maneira que o Sampaoli queria do que o Leonardo Jardim queria pro Cruzeiro, e muito mais em relação ao anterior. Quando fica 11 contra 10, aí eu achei que com o Cruzeiro mais defendendo um pouco mais, o jogo claramente já com a rédea do Atlético, aí acho que faltou um pouquinho mais de criação de chance mais clara de gol. Né? Cruzou muitas bolas na área, aí a defesa do Cruzeiro muito volume, muita finalização com um pouco menos de perigo. Vamos ouvir. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!